Olá, no Bate-Papo com Elias, já meu convidado é Marcelo Matos, ou Marcelo Nes, como também é conhecido, dono do Estúdio Nes Brasil, engenheiro de som, compositor, produtor musical, cantor, uma pessoa extraordinária, um irmão. Comigo, Marcelo Nes. Marcelo Matos, meu irmão Nes, do NES Brasil. Que prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar meu convite. Como é que você está, meu irmão? Primeiro, estou bem, estou ótimo. Para mim é uma honra. Você sabe que, tirando tudo isso, né? O lance do convite que eu fiquei meio assim, que você sabe que eu sou meu, né? Como diz a minha mulher, que disse que o meu nome tinha que ser Aparecido, que eu gosto de aparecer, mas é uma mentira. Eu gosto de não aparecer. Você sabe que uma coisa que eu vou deixar clara aqui, né, já que a gente está nesse bate-papo, mano, assim, para mim, além de ser uma honra, é uma satisfação enorme, porque você é um cara que, primeiro, eu amo demais, como pessoa, como meu amigo, como artista, né, como músico. Você sabe que a minha admiração por você é gigantesca. E para você me convidar, velho, quando você falou, eu vou te chamar, eu falei, mano, mas ele vai me chamar para quê? O que eu vou acrescentar, né, meu? Eu falei, mas vamos lá, né? É meu amigo, é meu irmão, não dá para deixar ele sozinho, vamos embora, vamos nessa. Obrigado, Vai sério, sem palavras, mano. Vai acrescentar Obrigado. e muito. E saiba que a recíproca é verdadeira. Você é um irmãozão de uma vida, um irmão que me viu em momentos pessoais mesmo, doloridos, em momentos profissionais também doloridos, em momentos pessoais e profissionais muito bem. Então você sabe de tudo. A minha vida contigo é um livro aberto e realmente me sinto até muito emocionado em falar sobre tudo isso, porque na Bíblia tem uma passagem que tem amigos que são mais que irmãos, né? Isso está lá, não sou eu que estou inventando. Gosto de Sim. usar a Bíblia para isso, tá? Para provar, porque está lá. Se alguém falar alguma coisa, ó, está escrito. É que Mas isso é uma verdade. existe o irmão de sangue e existem os irmãos de alma. Ah, E são poucos, né? é, São bem poucos. Você é. sabe que eu falo isso assim com uma grande verdade, assim, que são poucas pessoas que realmente eu posso dizer que são meus irmãos de alma. Né, que são pessoas que eu admiro, são pessoas que além de eu admiro, são pessoas que se eu precisar brigar, eu brigo, como a gente, né, quem vê às vezes nós dois juntos trabalhando, ou às vezes conversando, brigando, fala, nossa, mano, esses caras são loucos, mas assim, eu acho que a briga sempre é com um propósito de melhoria, né, de melhorar no outro, ou ver no outro aquilo que ele pode progredir, né, nunca uma crítica ou brigando por algo destrutivo, e sim sempre construtivo, né. Sem dúvida. E, e todas as vezes que eu briguei com você e você brigou comigo, eu sempre foi assim. Isso é coisa de irmão, pessoas que se amam mesmo de verdade. E eu agradeço cada briga, eu agradeço cada discussão, cada vez que eu ligo você fala que não, aí eu dou aquelas patadinhas de leve, e dali a pouco você me liga e fala, não, manda aí que eu vou fazer, e nós vamos embora e tá é tudo certo. Rapaz, é terrível. A gente tem isso, né? E a gente está nessa há mais de 20 anos, pelo amor de Deus, é tempo. E eu estou lisonjeado mesmo com tudo isso. Marcelo é um cara que não tem o que dizer de você, Marcelo, porque é um cara que eu vi a ascensão absurda como um profissional. Hoje é um grande produtor, é um grande engenheiro de som, é um cara que realmente tem até um curso aí em off que vai existir, né? Sobre técnicas vocais para gravação. Isso é uma coisa, cara, isso é uma coisa que está difícil de encontrar. O mundo está tão imediatista que as pessoas nem sempre querem se aprofundar e você conseguiu essa proeza, né, bicho? Me fala um pouco dessa loucura do áudio, meu. Como é que é isso aí? Então, cara, essa parada do curso, né, não é nenhuma pretensão, mas assim, eu acho que toda coisa que acontece no mundo, ela acontece por conta de uma necessidade que alguém vislumbrou. Então, assim, eu depois de muito tempo de velho, você me conhece há muitos anos, né? Eu sempre fui um cara didático de tocar e cantar. Eu comecei a cantar com 6 anos de idade. E a tocar também, vendo os outros tocar, né? Eu nunca fui um cara que tocou aprendendo, indo com algum professor e tal.
E depois de velho, né? Eu falo velho porque eu já tinha uma certa idade, eu fui fazer canto. E lá, particularmente, eu comecei a observar um monte de falhas, inclusive com relação a como era a didática, né, do ensino do canto e tal. Eu falei, pô, bicho, mas isso na prática não funciona, né? Então eu vi assim, nego, achando que estava se formando depois de 2 anos em canto popular, que eu sempre achei meio assim, não estou dizendo mal de nenhum professor, né, pelo amor de Deus, mas é a minha visão particular. O cara não saber, ele não conhece frequência, ele não conhece... Se você der um instante de partitura para um cantor, bicho, senta e espera 5 minutos. Porque nos 2 primeiros você vai começar a rir. Aí você vai demorar uns 3 para parar de rir, porque o cara toma uma surra daquilo. Que é um negócio tão idiota, mas assim, é idiota ao ponto de você não perceber que isso é uma ferramenta de trabalho. Aí quando você começa a analisar, o cara fala, não, me formei em canto, eu já posso dar aula. Tá. Aí você vira pro cara, você fala assim, beleza. Você dá um microfone na mão dele e fala, mas que microfone é esse? Aí o cara vai lá e fala, é um Shure. Tá, mas ele é o quê? Ele é dinâmico, ele é supercardioide, ele é hipercardioide. Que figura que esse microfone tem, né? Aí você vira pro cara e fala assim, você é o quê? Eu falo, sou tenor. Isso no canto popular, né? Aí você fala, legal, mas que tenor que você é? Eu falo, não, sou tenor. Eu falo, não, aqui o tenor ele tem 4 classificações, né? Ele tem primeiro tenor, segundo tenor, terceiro tenor e 4 tenor. Aí o cara olha para você, tipo, ele não sabe. Aí você vai falar em frequências, ele também não sabe. Então você pega um monte de cantor e fala, não, porque, pô, esse técnico de som aí, pelo amor de Deus, mano, acabou com o meu show, acabou com o meu som. Tá, aí eu viro pro cara e falo, bom, beleza. Mas você virou pro técnico de som, você falou o que pra ele? Ele falou, ó, pedi pra ele arrumar lá, mano, pra ele ajeitar, o cara não sabe fazer nada. Eu falei, beleza, velho. Bom, o técnico de som é obrigação dele, isso todo cantor tinha que ter consciência, e todo músico também. A obrigação dele é conhecer o material com o qual ele trabalha, ou seja, a mesa de som e o equipamento que ele trabalha. Frequência e textura vocal, a obrigação é do cantor. Então, se você tem a textura vocal X, ou você é um tenor, ou primeiro, segundo, terceiro tenor, você tem a sua região de brilho, né? E a sua região como é que a gente fala? Que é a região agora me fugiu. Mas a região, você tem a região de brilho, onde vai brilhar mais a sua voz, a sua região de grave, então assim, você precisa conhecer isso. Então assim, você precisa entender e identificar quando você está ou num show, por exemplo, passando numa passagem de som, você entender no fone ou no próprio sideline, o que esse sideline, qual a resposta de frequência desse sideline, e a hora que você vai usar o microfone, o que ele está excitando, o que está faltando para o seu timbre de voz. Então, a sua obrigação é virar para o técnico de som e falar, na região de 500, que é uma região que está me incomodando, tira um pouquinho. O técnico de som, a obrigação dele é o que é? Ele saber onde ele vai lá no canal, ele saber se é uma mesa digital, uma mesa analógica, hoje a maioria é digital, ele tem que chegar na região de 500 lá que você pediu e tirar. Ó, na região de 1K, tira mais um pouquinho. Ó, foi muito, volta. Ó, região de 4K, 3.8, 4.2, que é a minha região de brilho, particularmente a minha região de brilho, está nessa região, dependendo muito do sideline e do microfone que eu estou usando, excita um pouquinho. Então essa obrigação é minha. A obrigação é você, a hora que você está aqui usando o microfone, você saber se o cara gateou sua voz ou não. Porque a maioria dos técnicos, para facilitar a vida dele, ele vai empurrando o gate em todo mundo. Só que dependendo do que você vai fazer, principalmente você como músico de apoio, em coro, por exemplo, um gate não te ajuda, te atrapalha. Então você tem que chegar pro cara, você precisa identificar. Então, assim, baseado em tudo isso, eu acabei escrevendo um curso, onde o cara precisa primeiro conhecer o que é frequência, conhecer frequências, né? Conhecer os tipos de microfones, os tipos de figuras, de que forma ele vai utilizar, né? Então, assim, eu falo para os caras, bicho, você já tem um certo médio acentuado, né, na tua região de voz, aí você não sabe pedir para o cara vai e empurra mais médio. Aí você vai, pega um microfone, você esquece que o microfone ele tem uma haste, né? Que é a parte maiorzinha do... Ali é para você pôr a mão, tá? Não é para você pôr na bola do microfone. Porque a hora que você abraça a bola do microfone, você capa um monte de frequência do microfone. Ou seja, você acentua o pior que você tem no seu timbre, que já é peculiar, né? No seu próprio timbre. Então, assim, e você vê cantores profissionais fazendo isso. Não sabe distanciamento, né? Em estúdio, o cara não sabe compor um fone para gravar. Ele não sabe... Na hora de fazer um coral, por exemplo, já que ele é cantor ou ele é corista, por exemplo, ele vai fazer um coro, ele não sabe a distância que ele precisa manter, ele não sabe qual microfone que tem na frente dele, né? Eu como todo dos dois lados, né? Da ponta do outro,
Eu estou dentro do estúdio e trabalho muito como backing vocal, fazendo gravações, principalmente pela Comep, você sabe bem disso. Já fiz, sei lá, eu lembro que da última vez que a gente foi puxar lá, foi até o Magno que puxou para mim lá no ECAD, quando ele viu que eu tinha mais de 500 fonogramas, ele tomou um susto. Eu falei, mano, nem eu sabia que eu tinha tudo isso. Então, assim, os caras não sabem se comportar, né? Aí ele chega na cápsula de um microfone de 10, 12 pau, por exemplo, ele encosta e fica, alô, ei, mano do céu, isso para quem é dono de estúdio é a mesma coisa que você enfiar uma faca no peito dele. É um sacrilégio. Nossa, não se faz isso. Então, assim, o curso ele está baseado no conhecimento técnico geral, inclusive de frequências, de comportamento, que isso é uma coisa importante, né? Você saber se comportar no ambiente de estúdio ou em qualquer outro ambiente, que é uma questão de educação profissional, que a grande maioria não tem, né? Abrange não técnicas de canto, mas técnicas para o cantor, ou seja, a ferramenta com as quais ele pode se utilizar para ele ter uma forma de trabalho melhor e ser visto como um profissional, né? Que assim, a nossa profissão, infelizmente as pessoas demoram, quem está no nosso ramo, para entender, né? Que assim, existe o Elias Simplício, né? E o Marcelo Diório, pessoas físicas. Existe o Marcelo Ness ou o Marcelo Matos, como eu assino muita coisa, ou como o Marcelo Ness, que é um pseudônimo, mas é o CNPJ, que é o profissional. Então, assim, esse cara tem dois comportamentos, né? Esse cara tem o Marcelo Diório, senta com o amigo Elias Jó, né? Ou com o Elias Simplício, para tomar uma breja, falar um monte de besteira o caramba. Quando o Elias Jó e o Marcelo Ness estão juntos no ambiente de trabalho, a postura é outra. Tem que ser outra. Você entendeu? Então, assim, o curso vislumbra essa atmosfera de trabalho, né? Que a gente convive, né, e saber que isso, conforme você tem uma postura realmente profissional, isso vai agregar a você mais trabalho. Isso vai agregar para você uma visão das pessoas ao seu redor, do nosso ambiente de trabalho diferente. Né? Nós passamos por uma ocasião junto aí, né, juntos que a gente foi tocar, lembra na igreja? Nossa, meu, eu fui para fazer back e virei, como é que fala? Eu tive que aquecer a voz do cantor, tive que entrar né, fazer parte técnica de PA e regular a passagem de som de todo mundo, porque estava um ó. Soltar a VS, porque o produtor, o diretor musical falou, não põe a mão nisso aí. Eu falei, pô, mas e aí? Você entendeu? E você sabe que eu fui o responsável, porque eu olhei, eu falei, mas só tem um cara para salvar, gente. Esse cara não se chama Elias Jó, se chama Marcelo Ness, porque... Então, eu não sabia se eu ficava contente com você ou se eu queria te matar aquele dia, mas tudo bem. Não, e o mais engraçado... Eu não era o diretor, que fique claro. O diretor correu e nós dois que tivemos... Nossa, aquele dia foi atípico, né? Então, assim, mas esses fatos, Jó, o que eu acho assim, as pessoas que estão de fora, mesmo trabalhando no mesmo segmento que a gente, quando vem a gente com esse tipo de postura, né, e pegar situações das quais não nos cabe, porque não cabia a nós aquilo, né? E a gente vai para vias de fato e resolve, e com uma postura profissional, porque ali assim, a retidão profissional existiu do começo ao fim, nós chegamos com horas de antecedência, né, no lugar, e as pessoas não conseguem vislumbrar isso aí. Eu vejo muito músico, muito cantor, por exemplo, com potencial, mas por conta da postura com a qual ele tem nos ambientes de trabalho, ele muitas vezes, quando você cita quando a gente vai fazer uma regimentação, por exemplo, né, para algum trabalho, ela falou, pô, tem falando de tal, o cara falou, pô, é bom, aí sempre tem que falar, mas quando tem um cara que é muito profissional, fala, mas esse cara aí, bicho, ele dá dor de cabeça com horário, ele dá dor de cabeça com isso, ele dá dor de cabeça com aquilo, fala, vamos chamar o outro. Às vezes o outro não tem nem mais uma capacidade, né, no que diz respeito, a resultados, mas resolve, você entendeu? Só que o cara tem um fator importante, ele é profissional. Então, assim, as pessoas, nós estamos passando por essa fase difícil, né, que está difícil para todo mundo, né, que é o lance da pandemia e tal, que são várias questões que envolvem tudo isso. Mas, assim, você parou de trabalhar, Elias? Não. Eu não parei de trabalhar. Da maneira que trabalhava presencialmente, diminuiu, mas não parou. Sim, mas as pessoas veem o seu trabalho de forma diferente, assim como as pessoas veem o meu trabalho de uma outra forma. Então, assim, hoje eu tenho
é lógico, você acompanha a minha vida há muitos anos. Quando eu comecei aqui, você lembra que a primeira gravação que nós fizemos juntos foi no quarto que era da minha irmã. Você lembra isso aí, mano? Que tipo, mano, fazia. É muita coisa. Então, assim, então as pessoas às vezes chegam aqui no estúdio, pô, e acham que a vida sempre foi um mar de rosas, né? Que tudo foi lindo e maravilhoso, né? Que o estúdio já estava desse tamanho, que já era assim, né? Isso aqui também não quer dizer nada, né? Mas assim, a luta foi grande, né? E sempre com profissionalismo, né? Visando trabalhar o mais profissional possível, né? Nós demoramos, acho que tempo, né? Fora o lance da banda, né? Que a gente chegou a trabalhar junto, que era a banda do NES Brasil e tal, que é algo que a gente fala que vai reativar, e eu sempre fujo. Mas uma hora a gente vai chegar lá. Mas assim, vão. Você acompanhou toda essa minha fase, né? E eu sempre fui muito assim. Sabe? Hoje ainda mais. Né? A gente, nas nossas últimas conversas, né, com relação a lance de produção, a lance de música, de projeto, hoje eu sou mais enfático em algumas coisas, né? Eu falo, não, Jó, isso aqui, porque isso aqui é isso, isso, isso. Então, assim, a gente tem mais foco hoje, né? E eu agradeço muito, assim, várias pessoas passaram na minha vida e outras passaram e permanecem como você na minha vida. E, assim, para mim, tudo isso, eu ter voltado para a música, que eu acho que eu acabei sendo jogado, né, por várias coisas que aconteceram comercialmente falando, e você sabe da minha história toda, eu acabei sendo jogado de novo para algo que eu acho que eu nunca devia ter tentado desviar. Eu já tinha que ter vindo direto para cá e não vi. Né? Cheguei, acho que no momento que ele falou, Deus falou, oh, mano, você não entendeu ainda, mano, é isso aqui, ó, você vai fazer isso aqui e acabou. Você entendeu? Então, assim, isso acrescentou demais na minha vida pessoas que estão no meu caminho. Né? Eu aprendo cada dia, cada conversa que a gente tem, eu estou sempre aprendendo. Sabe? Eu nunca falo, não, isso aqui eu sei. Não. Eu estou aprendendo. Eu estou sempre aprendendo. Aprendo com você, aprendo com várias pessoas que passaram, pessoas que estão no meu caminho, pessoas que agregaram de uma forma ou de outra. Né? Às vezes eu falo, pô, aquele cara te ferrou, mas me agregou aprendizado. Sim. Né? E isso acho que é o mais importante. E com toda essa bagagem que eu fui adquirindo, é que surgiram várias coisas boas, né? Hoje a estrutura do estúdio, o próprio curso, você entendeu? Que quem leu, a gente até conversou essa semana, né? A própria Giza, eu chamei ela para conversar e tal, que eu tive umas ideias loucas, eu sou cheio de ideia louca, né? Quando ela olhou, ela falou assim, eu nunca vi um negócio desse. Sabe? Então assim, eu sei que eu dei eu dei uma passada junto com você no esboço desse curso e realmente é algo muito profundo mesmo. E é uma coisa que não tem, pelo menos eu não conheço no Brasil isso, E olha que eu estou no ramo há 30 anos, bicho, eu não conheço. Ninguém que virou e falou, ó, vou lançar um curso assim, assim, assado, com essa profundidade que você lançou para cantor, para quem quer entender do instrumento dele, que é o microfone, né? Quem canta o seu próprio instrumento, que é a voz, como impostar, como isso, como aquilo, não tem. Eu desconheço. Se tiver, eu realmente desconheço. Eu creio que não tenha. É um curso maravilhoso. Porque, tipo, é o que eu falo para os caras. Eu falo, curso de estudo de canto tem um monte. Né? Tem muita gente que pedia para eu dar aula de canto. Eu falo, bicho, eu não dou aula de canto. Falou, primeiro, porque tem muitas coisas que, assim, eu acho complexas e eu propriamente não acredito. Então, se eu não acredito, como é que eu vou te passar algo que eu não acredito? Eu estudei 2 anos. A minha professora de canto, que foi a Simone Cabreira, do começo do curso até o final, ela me ouviu cantar no meu TCC. Porque tinha um monte de coisa que ela passava que eu não acreditava. Tinha exercícios que eu fazia, eu ficava até encucado. Falei, pô, será que eu sou tão burro que eu estou fazendo errado? Eu fui procurar com uma outra professora que tinha na época, lá também, uma sumidade, que era a Silmara. Falei, o exercício é esse aqui, eu estou fazendo 4. Ela falou, tá. Falei, então eu vou parar. Ela falou, por quê? Falei, porque está me prejudicando, eu estou perdendo minha textura vocal. Ela, como assim? Eu falei, eu estou perdendo minha textura, minhas pontas estão sumindo. Eu não estou conseguindo chegar nos agudos. Então, assim, eu falo para todo mundo, eu falo, bicho, você quer estudar canto com embasamento profundo? Vai para o erudito. Aí você aplica o que você aprendeu no erudito para o canto popular, que é o que você quer fazer. Mas escola, que é uma escola centenária, o erudito. Bom, você é melhor que eu, sabe disso. Então, assim, a escola do canto popular é muito nova, né, muito recente. Então, assim, é experimentação. E tem um monte de gente fazendo isso. Você entendeu? Então, assim, eu ia ser mais um.
sabe? Acho que não agregaria nada. Então, assim, é o que eu falo, falando, não dou aula de canto. Agora, o que eu vejo na defasagem de 98% das pessoas que passaram por mim aqui, ou das quais eu tive o convívio dentro do meu segmento, isso falando como músico, né, como cantor, é justamente isso. Ninguém conhece frequência, ninguém conhece a fundo tessitura, ninguém sabe o tipo de microfone que está utilizando, ninguém sabe distância para fazer coro. Eu vejo muito, não, eu vou chamar um pessoal de coral aí. Mano, coral que chega aqui e coloca os dois fones no ouvido já não é do coro. Vai timbrar como sem se ouvir? Não vai timbrar. É aquilo que eu falo quando eu falo assim, eu só estou ouvindo o seu timbre. Isso não é um elogio, tá? Para quem for ouvir isso aí, do canto, gente, então eu vou deixar bem claro. Quando alguém falar para você assim, ó, mano, eu tô ouvindo muito o seu timbre de voz, não fica lisonjeado não, tá? Isso é uma porrada em você, porque assim, ele tá dizendo para você que você não sabe se comportar com os amiguinhos. Ou seja, você não sabe timbrar com os amiguinhos. Quando a sua voz está sobressaindo num coro, coro é massa, não tem que pintar a voz de ninguém. Tem que ter a voz do coro. Se pintar a sua voz, algo de errado acontece. Né? Então, assim, há uma dificuldade. Você, caramba, Jó, você é um mestre nessa parada aí. Quando eu falo, ó, tá pintando muito a sua voz, velho, é um alerta. Eu falo, pô, peraí, eu preciso dosar aqui, que ou eu tô emitindo demais, e os caras estão emitindo de menos. E os caras não entendem. A gente costuma até brincar, né? Quando eu tô na técnica que você tá gravando, que tem essa jogada entre nós dois. Eu vou pra técnica, ele vai gravar. Depois eu já ter feito os arranjos, ter gravar com ele na técnica, que ele é o meu mentor no áudio. Aí eu geralmente zoo, né? Só dá você, né? Pra quem tá sobressaído, o cara já é mesmo. Pior que os caras ficam muito contentes, né? E não é pra ficar contente, não, gente. É pra ficar triste, tá? Quando o cara fala, só pintou você aqui, ferrou, meu velho. Tá tudo errado. É fogo. Mas, uma coisa que é muito louca, a gente falando de tudo isso, isso tem muito a ver com a música, com a maneira como vem se desenvolvendo nos anos e tudo mais, a gente vai estudando, vai aprimorando. Como é que a gente pode enxergar o futuro dessa área, que é a área da produção, hoje em dia, principalmente, vamos falar de Brasil, isso não é uma coisa nova, o que eu vou dizer no mundo, mas no Brasil é uma coisa relativamente nova, porque hoje em dia muita gente tem seu home studio, muita gente produz. Como que você acha que é esse caminhar? Ele é positivo? Ele é preocupante? Ele é negativo? O que você acha que devemos esperar disso? Olha, eu acho, e a gente já até meio que conversou um pouco sobre isso, eu acho que de imediato, isso é uma coisa que eu falava para você há tempos, né? Que o advento da tecnologia, da facilidade da tecnologia, de você ter uma placa de áudio a baixo custo e de uma qualidade, de certa forma, até que muito boa pelo valor, né? Porque antigamente você, para fazer qualquer coisa em estúdio, era um absurdo. Você tinha que, para comprar um gravador, por exemplo, você tinha que vender um carro. Né? E fora o carro, outras coisas mais. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ter. Né? A diferença é que, assim, tudo que vem muito rápido, na verdade, esse advento da gravação em casa, em home, já não é uma coisa atual. Já tem muitos anos que muita gente já se antecipou e faz isso. Né? E esses caras, por si só, já passaram por pela fase dos erros, né? Dos acertos e dos erros, e já começam a produzir ou entregar algo para o mercado de uma qualidade muito boa, ou até para os grandes estúdios, né? Porque isso tudo se linka. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje você faz um monte de coisa na sua casa e tal, mas chega um determinado ponto, tipo, você precisa de uma bateria vera, por exemplo, você vai ter que colocar um estúdio para fazer essa bateria vera, porque você não tem espaço, ou não tem uma sala adequada para isso, né? Então, esses pontos, eu acho que isso aí não vai atrapalhar o mercado em si. O que eu acho é que vão acontecer de vir muita coisa ruim. Isso é fato. Né? Porque, assim, primeiro que o cara não tem uma habilidade ainda de um multitrack, ele não tem ainda aquela concepção de sala, por exemplo, vamos pôr aí, muita gente está gravando batera, alguns com excelência já, né? E a gente tem vários amigos fazendo isso, o Peixe, o próprio Vioto,
um monte de gente, né, fazendo isso aí. Mas os caras já vêm de uma escola diferente, que são caras que estão direto gravando em estúdio, eles têm noção. Então, assim, o Vioto, com certeza, a hora que preparou a sala dele, ele pediu auxílio para alguém, porque ele sabe que precisa dar um certo preparo para entregar um bom material de base para quem for contratar o serviço dele. Estou falando especificamente de bateria porque é uma parada que eu acho que é o maior complicativo, né? Que é o mais complicado, porque é um instrumento acústico, muita peça, muita reverberação, muita frequência, né? Aí você fala assim, pô, vai ficar igual? Pô, bicho, vai ficar bom. Porque, assim, igual a um estúdio, não vou nem citar o NES, né, o meu estúdio, mas, assim, tem estúdios que tem salas, além de muito bem preparadas, com equipamento muito bom, pô, a linha de microfone que os caras utilizam é um negócio absurdo. Então, assim, uma coisa é você gravar numa plaquinha X, outra é você gravar num Pro Tools HD de última geração, HDX, por exemplo. Então, assim, são algoritmos diferentes, né? São processos algoritmos diferentes e que vão trazer uma sonoridade diferente, né? Mas é funcional, você entendeu? Tanto um quanto o outro, quando os caras se aplicam. Eu acho que isso tudo vai agregar. De imediato vão ter algumas coisas muito boas, bacanas como a gente já tem, e muita coisa ruim, porque vai ser normal. Você entendeu? Pintar muita coisa ruim. Isso vai ser fato. Isso lembra a época que começou a programação, né? Todo tecladista se metia a programar. Nem todos programavam bem, né? Vai dar nesse caminho. Coisa. Então, o caminho, na verdade, é o mesmo. Você entendeu? Então, assim, o que eu acho é que, assim, muita coisa ruim vai se propagar. Porque, infelizmente, a gente sabe do que a gente está falando em relação ao mercado. Hoje, bicho, sabe? Então, assim, uma coisa que eu falava, né, há muito tempo atrás, né, e é uma verdade, quando eu estava estudando isso em 2011, o cara falou assim, o CD vai acabar. Eu falei, vai acabar. Eu falei, mas ele vai acabar de forma definitiva. Isso eu falei em 2010. Eu falei, vai acabar de forma definitiva quando as montadoras de automóveis saírem com os carros sem CD player no carro. Porque enquanto as montadoras, o meu carro, por exemplo, é 2015, ele tem CD player. Então, enquanto o carro sair com CD player, o que acontece? Ele vai dar um pouco de gás, de fôlego, para que essa tecnologia não morra de forma literária. Você entendeu? Então, assim, vai chegar uma hora que hoje você vai tirar um carro zero hoje, por exemplo, numa concessionária, bicho, ele vai vir com Bluetooth, ele vai vir com um monte de coisa, mas não vai vir com CD player. Vou te dar um exemplo. Disqueteira, você compra disqueteira? Cara, isso não existe mais. E eu tinha isso. Eu tinha também, você entendeu? Vai na disqueteira de 12 CD, era nossa cara, meu velho. Então, assim, é coisa de velho. Mas, assim, naquele tempo, nem todo mundo podia ter uma parada dessa. E tinha, foi acabando. Tinha. Mas, por exemplo, a gente também não pode sacanear, mas já sacaneando, é só um adendozinho rápido. A gente, eu e você, a gente vem da época do Tojo com... Nossa, maravilhoso. Era mó charme. Vocês não têm noção. Bicho, você saía pro shopping. Você saía do carro e saía com aquele tijolo de meio na mão no shopping inteirinho, velho. Que era o Rodstar. O Rodstar com tojo plugado, você era o cara, meu velho. Eu acho que eu ainda fui mais moderninho e mais playboy. Eu tinha um Mustang duplo deck. É que eu sou mais velho, né, velho? Mas e era legal, a chave pendurada, balançando, com o tojo, a calça sem tropeito e um cinto com fivela, que só por Deus, quase Alan Jackson. Ridículo. Mas eu me achava... verdade, todo mundo. Mas fazendo esse adendo para mostrar que somos velhos, a verdade é bem essa que você falou, as coisas vão andando e hoje em dia você vê, eu saio, boto no carro o meu celular, o Bluetooth tocando algum streaming, né, dessas plataformas que o som tá ali, eu já nem uso mais CD. E o meu carro também não é novo, tem CD. O meu, pra você ter uma ideia, foi um dos últimos que saiu, que ainda tinha CD, cartão e tape deck. É isso aí. Cara, imagina isso. É isso aí. E hoje em dia isso aí é raridade. Mas o porquê de tudo isso, né? Com relação até ao lance do home, porque assim, são tecnologias que elas percorrem um caminho
conforme cada geração. Então, assim, a minha geração, por exemplo, é isso. Você entendeu? A geração dos meus filhos, por exemplo, que é minha filha. Minha filha, um dia ela pegou uma fita cassete, ela falou, nossa, pai, o que é isso aqui? Eu falei, uma fita cassete. Ela falou, e onde põe? Isso é verdade. Ela não tem como saber mesmo. Você entendeu? Não viveu isso, sabe? Então, assim, o lance do home, isso aí já não é novidade, isso é uma parada que todo músico tem que ter, porque conforme o músico entender, o músico passar a entender que ele, como profissão, ele precisa ser um profissional cada vez mais aberto às tecnologias, e a gente sabe que vai chegar uma hora que a gente dá uma travada, você entendeu? Isso é própria verdade. Eu tenho coisas que eu já sou meio assim. Eu, mesa de som, por exemplo. Você sabe quantos anos eu percorri chegar numa mesa 100% analógica. A minha mesa, a mesa que está no estúdio aqui, é uma rança do tempo fez o show do Michael Jackson, o monitor do Michael Jackson, essa mesa. Nos anos 80 e alguma coisa. Você entendeu? Então, assim, o home, velho, é uma parada que todo mundo tem que ter. Vai ficar, o som dessa parada vai se aprimorar daqui um tempo, e essa parada da pandemia contribuiu para que neguinho acordasse de forma efetiva aqui, porque assim, a grande maioria sabia, você mesmo, tipo, pô, eu sei e tal, tem que ter, mas mano, porque você precisava gravar, você vinha aqui. Aí, o que aconteceu? Mano, ficou todo mundo trancado dentro de casa. Mano, músico trancado dentro de casa, velho, fica todo mundo louco, porque o músico já é um ser esquisito, né? Ele já é um ser que pensa fora da caixinha, sempre. Ele tá sempre fora de algum lugar. Então, assim, imagina esse povo todo trancado. Mano, o povo teve que se adequar. Aí o que fez? Falou, mano, nego, pô, o que teve de gente me ligando, pô, o que você acha que eu compro? Falou, mano, compra isso. O que você tá falando? Compra isso aqui. Ah, mas eu queria não sei o que. Você mesmo chegou a fazer várias perguntas para mim com relação. Falou, velho, para o que você precisa fazer, você precisa disso e disso e disso. Você entendeu? E assim, e tem que ter, eu sempre te incentivei nessa parada. Sim. Aliás, eu tenho por causa de você, né? Na verdade, você me incentivou há muitos anos atrás. E, na verdade, não só me incentivou, porque até os produtos que eu uso até hoje vieram de você. Você falou, é esse que é bom, compra esse, compra aquele. Amigo ajudando amigo. E por aí vai, mano. Então, assim, a gente tem que entender essa parada toda, assim, entendeu? Tem que fuçar, velho. Isso não quer dizer que o lance de vir pro estúdio vai interferir em alguma coisa, não vai. Lembra que eu falava para você, uma vez você chegou no estúdio com um pendrive com tudo gravado. Eu olhei pra sua cara e falei, meu, nunca mais você faz isso. Não, mas porque não sei o que. Eu falei, beleza, velho, mas mano, o barato da gente estar dentro do estúdio é diferente, velho. Então, assim, o que contribui toda essa parada dessa ferramenta nova que neguinho, não é tão nova, mas neguinho acordou. Falou, velho, hoje nós não precisamos de rádio para mostrar o nosso trabalho. A gente precisa ter um bom trabalho. A gente precisa o quê? Produzir um bom trabalho. E entender para que a gente vai querer levar isso aí, que é aquele lance do público-alvo que eu sempre falo. Você entendeu? Falou, pô, eu quero o público XPTO. Se você conhece o público XPTO, é produzir o seu trabalho para esse público XPTO. Você entendeu? Faça bem feito. Então, assim, o que dá para fazer em casa com qualidade? Pô, isso aqui dá. Pô, mas uma bateria não dá para gravar em casa com qualidade. Logo o estúdio vai lá e faz a bateria. Você entendeu? Ah, pô, mixagem. Pô, dependendo do som, uma coisa mais simples, beleza, mas tem coisa que não adianta. Não é que você tem o estúdio, mas você tem que dar na mão de um cara que ele já é um... Justamente. Tempos de caminhada, assim, entendeu? Então, assim, para chegar no som que eu cheguei hoje, pô, eu tô no áudio, e você sabe muito bem, Jó, com estúdio desde 97. Então, assim, pô, tem nego que vem gravar aqui que tem menos tempo, tem menos idade do que eu tenho de estúdio. Então, assim, e já fiz um monte de coisa ruim pra caramba. Tem coisas que eu, outro dia eu... Sim, porque assim a gente vai aprendendo. Então, tem coisas que eu peguei, que eu gravei anos atrás, eu paro por ouvir e falo, não, eu não fiz isso. Sabe aquele negócio que você fala, nossa senhora, você se sente mal, mas não é, foi importante. Sabe? Essa parada toda, que às vezes nego me liga aqui pra pedir uma dica, mas assim, eu vejo que fica meio preocupado, tipo, como se eu fosse achar que ele vai ser um adversário do meu... Não, nada a ver, velho. Porque assim, não, você se incomodaria de me ensinar? Eu falo, lógico que não. Sabe, porque assim, o tempo que eu percorri para achar os meus caminhos, eu tive no meio desse processo todo
algumas almas bondosas, né? E um dos caras que eu posso dizer que 2 caras, né, que foram muito importantes para o meu aprendizado, né? Um chama-se Silvano Cunha, que me ajudou muito, meu parceiro, nosso irmão, né, que até hoje me ajuda quando eu sufoco, ele corre para me ajudar. E outro cara que me ajudou muito, que eu respeito muito, é o Alessio. Alessio. O goiano, o nosso goiano. O Alessio também, outro também extremamente importante. Foram outros, né, grandes caras assim que deram algumas dicas, mas assim, eu citei esses 2 nomes que são caras assim que viram, principalmente em mim, um cara que eu nunca fui da maldade de querer, sabe, tipo, nada, sabe? Então esses caras me ensinaram muito. Então, assim, todo esse processo de ensinamento que às vezes você me liga e fala, pô, é que eu tô com dúvida nisso, não sei o quê. Não, é isso aqui, ó. Isso é importante. E essa parada do home com o estúdio, isso vai ser uma integração importantíssima. Você entendeu? Isso vai agregar, mano, para todo mundo, sabe? E não vejo isso de forma negativa, não. Eu vejo isso de forma extremamente positiva, sabe? Porque ninguém vai ficar... vai produzir mais. Se produzir mais, vai ter necessidade de mais coisas. Tendo necessidade de mais coisas, ou seja, do próprio estúdio, a engrenagem começa a rodar com mais engrenagens rodando. Não vai ficar um negócio tão fechado. Sabe? Então, tipo assim, há tempos atrás, todo esse material que você está produzindo entre amigos, por exemplo, você faria, Jó? Não. Você vê que é uma coisa muito louca, né? Nisso, o isolamento me ajudou, porque, na verdade, está indo para 2 discos sendo terminados. Eu gravei aqui um sozinho, você sabe disso, porque indo de encontro a isso que a gente está falando, que as pessoas saibam que eu gravei, teve um disco todo que vai ser lançado, que eu programei ele todo, gravei sozinho, usei samples, usei isso, usei aquilo, fiz uma premix, mas entreguei para você fazer o pente fino e falar, Jó, é isso, não é isso, e para você masterizar ele. Quer dizer, vai dar no que a gente está falando, né? Fazendo só essa comparação, esse link de tudo que a gente vinha conversando. E o Entre Amigos, que vai de encontro à mesma história, que é um outro projeto que eu estou fazendo, que cada músico gravou na sua casa e me entregaram o áudio e vídeo. Mas você vê que bacana, e vai bater aqui. Então, assim, sendo assim, enquanto alguns caras de estúdio, e outra coisa assim importante, os grandes estúdios quebraram, de certa forma. Por que quebraram? Porque são estruturas muito grandes, com equipamentos muito caros, né? Ou seja, o valor agregado também é muito alto, a despesa é muito alta, os caras não atentaram ao lance da tecnologia. Né? Eu, quando eu estava com o estúdio pequeno, por exemplo, ou com o estúdio menor, eu já estava produzindo material que estava pau a pau com outras coisas produzidas em estúdios gigantescos. Né? Então, enquanto o cara gastava para fazer um disco aqui comigo 3 mil, para fazer no outro lugar, que era o que tinha nome, e o resultado estava ali, páreo, o cara gastava pelo menos 20. Então, assim, os caras não entenderam, demoraram para entender. E quando acorda muito tarde, o que acontece? Malandro, é você tentar fazer uma curva fechada num ângulo de 90 graus a 150 por hora. Meu velho, você não vai fazer a curva, você vai passar direto. Você entendeu? Não vai ter jeito. E é uma coisa que parece que o Brasil é um país que está caminhando muito, muito legal, eu gosto disso, mas é sempre um país que está caminhando um pouquinho mais lento, digamos assim, culturalmente dizendo, né? E é uma coisa muito louca, porque a gente está falando de uma época onde as pessoas queriam gravar em estúdio A, B, sei lá qual eles, aí, por conta do equipamento que estava lá, não pela mão de obra do cara que está. E isso é uma coisa que a gente ficou muito claro com os outros estúdios, os menores, porém com a mão do cara que está liderando muito boa, ficou nítido que não era o equipo que ia te salvar, que ia fazer seu disco ter um som bom, né? Exato. Isso foi uma coisa muito legal que rolou com essa, não digo uma facilidade, mas com essa abertura do médio, pequeno e médio estúdio que foi surgindo com pessoas capacitadas nele, né? Eu acho isso muito bacana, né? Acho que isso vai acabar acontecendo com o home studio, vai surgir coisas, né? Nego que já vem com a mão legal, fala, Marcelão, o que você vê da mix aí, o que você acha? Faz a master para mim, quer dizer, vai tudo linkar, né? Sim, exato, mas o que eu estou falando assim, que toda essa parada aí, eu acho importante porque vão surgir muitos trabalhos, né? É lógico que nesse muitos trabalhos, é o que eu acabei de citar agora de você, você em casa acabou fazendo em 2 meses 2 discos, você entendeu? E assim como você, outros caras com a mesma competência, ou com um pouco menos de competência,
isso não vem ao caso agora, vão ter a mesma iniciativa de produzir os seus materiais, que por outro motivo, se não fosse estar trancado dentro de casa e montar um homezinho estúdio, ele não ia fazer, porque ele teria que fazer no estúdio. Então, assim, o que eu vejo nisso? Vão ter mais trabalhos, vai ter trabalho para todo mundo, né? Agora, o que eu falo em estúdio, hoje eu posso me considerar um estúdio de médio porte, né? Eu não sou mais um pequeno estúdio ou um home estúdio, né? Então, assim, do jeito que eu vejo, que eu vislumbro as coisas, eu vou me tornar um grande estúdio, sem sair daqui. Por quê? Os grandes estúdios têm que entender que é o seguinte, se você tiver uma estrutura onde o seu custo for muito elevado, você está morto. O advento dessa rapaziada toda, desse monte de músico que acordou e começou a se equipar para produzir o seu material, ele vai entender que ele vai chegar numa sonoridade próxima ou boa, tão quanto, ou até melhor do que muitos estúdios. Você entendeu? O cara vai entender e falar, pô, mas então não precisava. O que vai acontecer? Fala, não, eu preciso só gravar uma bateria, mas eu tenho um estúdio pequenininho ali, mas o cara tem um precinho legal, e o som de bateria sai legal, eu já sei mais ou menos o que eu quero, eu vou lá e eu dou meus pitacos e chego no que eu preciso e trago. Já era. Você entendeu? Então, assim, estúdio que tiver um custo elevado, se não abrir o olho, tá fadado a se lascar. É fato. Assim como as grandes gravadoras que demoraram para abrir o olho, com aquela desculpinha que não, porque os discos têm que ser caros, porque é muito caro para produzir, tem que pagar direitos autorais. Balela, nós estamos do lado de cá, você recebe dinheiro, direito autoral para caramba? Na nossa, né, Jó? Eu, para pegar 400 conto nesse trimestre aqui, foi uma briga. Eu tenho 500 fonogramas para pegar 400 conto, meu velho. Não dá, né? Então assim, aí você fala, pô, mas não foi coisa que tocou, não tocou no segmento popular, mas no outro segmento tocou pra caramba. Você entendeu? Também teve veiculação, toca, vendeu. Você entendeu? Eu tive disco que eu produzi lá junto com o Ocimar de Paula lá do Deus Está Aqui. Lá vendeu mais de 150 mil cópias, mano. De um artista que não era ninguém. Você entendeu? Então, assim, velho, a coisa, o neguinho tem que começar a abrir o olho. Se não abrir o olho. Sabe como é que funciona, né? Tudo isso nesse país, né? Sim, eu vejo toda essa parada aí, o lance das grandes gravadoras quebraram por conta disso. Sabe, tipo, você deu espaço para os caras começar a piratear, mano. Aí hoje, hoje, não sei se você acha banquinha de pirata, eu não vejo mais banquinha de pirata. Já foi também. Você entendeu? Então, assim, hoje, a gente tem que parar de ter aquela mentalidade arcaica antiga e entender que hoje eu tenho condição de produzir um bom produto, você entendeu? Quando eu falo em produzir um bom produto, é você entender até que ponto você consegue produzir de forma solitária ou individual um material bom. E até que ponto você precisa expandir para um outro setor. Ou seja, você quer fazer um disco de uma boa qualidade? Bicho, primeiro, música boa, né? Porque música ruim é o mesmo trampo e o mesmo dinheiro. Então, assim, você consegue produzir a esse ponto aqui, sozinho, até aqui, pô, aqui ficou legal. Ah, mas aí eu vou programar. Não programa, mano. Vai no estúdio, grava o que precisa gravar, traz. Fala, mano, isso aqui tá bom pra caramba. Não, mano, não economiza. Pega o cara que é o do som que você precisa tirar. Pô, aquele cara cobra tanto pra mixar. Puta, é esse cara que vai mixar, mano. Então, assim, é entender essa ferramenta, você entendeu? Então, assim, dá pra. A economia, ela tem que ser inteligente. Economia porca, meu velho, não leva trabalho de ninguém pra lugar nenhum. Então, assim, ela tem que ser inteligente. Tem. E tem coisas que são assim, né? A gente sabe que isso funciona em vários setores. Os estúdios grandes tinham a possibilidade de fazer o que queriam, assim como a gente está falando das gravadoras, por conta de falta de, né, tanta, né, facilidade. E de ter tantos, né? Hoje em dia, né, já de uns anos para cá, tem. Então, você precisa começar a olhar o que eu estou oferecendo de verdade. Eu estou querendo que pague a minha marca ou eu estou querendo realmente dar uma atenção legal ao meu cliente, uma qualidade legal para ele? Isso é um ponto. Outro é que o cara que é produtor musical, o arranjador, ou se mete a programar, e tá certo, tem que se meter mesmo, ele também precisa saber o lugar dele. Eu acho que, assim, programo, sou bom em programar batera, eu vou programar. Sou bom em programar, sei lá, contrabaixo, vou programar. Não sou bom, então, velho, chama alguém que é melhor para isso, ou chama o próprio músico, né?
Então, essas coisas precisa ponderar, que são essas coisas que a gente sabe que ainda vão acontecer, vão pintar coisas que, né, a gente fala, pô, ele não teve noção, né, mas tudo bem, nós estamos aqui para terminar o trabalho do cara, mas que, acho que, em suma, a coisa está andando para uma positividade, então, é isso que você acredita? Eu vislumbro sim. Eu acho que vão surgir muitas coisas importantes e boas com tudo isso. Né? Cada cacetada que todo mundo toma, e inclusive a humanidade, ela vem para um bem maior sempre. Né? Sim. Nunca vem para algo pior, vem para melhorar em algum sentido. Então, assim, eu acho que essa pandemia, tudo isso que aconteceu e está acontecendo ainda, eu acho que serve para abrir os nossos olhos, né, e para trazer coisas positivas para aquele que consegue enxergar. Né? Porque tem gente que apanha e ela vai continuar apanhando sem aprender. Então, quando você apanha e aprende, você entendeu alguma coisa? Aquilo que lhe foi dado como lição, né? Foi importante, porque a lição foi aprendida. Então, acho que dentro do nosso segmento, pô, esse ano está perdido. Eu acho que está perdido, eu acho que a gente ganhou. Sabe, eu ganhei muita coisa. Sabe, eu fiquei anos para tentar mudar o que eu precisava aqui, eu consegui mudar na pandemia. Pois é. Sabe, então assim, foi ruim? Não, não foi ruim. Sabe, estou trabalhando? Tô trabalhando. Né? Apesar de eu não postar as coisas e tal, estou trabalhando. Então, assim, ontem mesmo eu tive o Royce. Sabe, então, assim, isso para mim, assim, como outros artistas que já passaram por aqui, mas, assim, o Royce é a minha geração. Né? Então, assim. O Royce é um ícone do samba, né? Eu escutei samba ontem, tá ligado? Eu escutei samba ontem. Sabe, então, assim. Pô, ontem eu estava aqui olhando aqui o som rolando, o caramba e tal, e você vê como é a diferença, né? Aqui, às vezes, os caras chegam, quer que aumenta pra caramba, ele fala, não, dá pra dar uma. Eu falei, pô, dos meus. Aí eu dei a. Mano, que som gostoso que rolou aqui, sabe? Então, assim, aí eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, meu, quem diria, né? Que eu teria o prazer de estar fazendo o trabalho do Royce aqui. Como eu tive o prazer de ver o Homizinho. Como eu tive o prazer de ver grandes ícones como o próprio Arlindo gravou aí. Do curso. O Almir Neto. O Almir Neto, que você trouxe. Então, assim, caramba, velho. Sabe que crescimento que isso foi para mim, sabe, velho? Principalmente do segmento. Eu que vim do sertanejo, que eu cresci, nasci no sertanejo, rock and roll pra caramba, tipo Whitesnake, Van Halen, Deep Purple, Rush. Velho, fui pro pop, do pop eu fui pro evangélico, católico, a minha carreira mesmo como cantor e corista se formou no segmento católico e fazendo trabalhos somente com o Osimar, com você, com o maestro Caran, nosso grande amigo Caran, o velhinho, um monstro, você entendeu? Então assim, velho, eu comecei a olhar pro Royce aqui ontem, eu falei, caramba, mano, eu sou um cara privilegiado, velho. Sabe, o primeiro que assim, de entrar e sentir esses caras, os caras olharem para mim, velho, com respeito, aquilo que eu te falei, eu falei gozado, né, os caras me respeitam de um jeito assim que, tipo, parece que eu sou alguma coisa, né, entendeu? Eu brinquei com você essa semana, né, velho? Mas isso é legal, mano. Eu entendi que eu adquiri essa história, você entendeu? E a minha história só se tornou história porque pessoas como você, Jó, e tantas outras, sim, você sabe disso, pessoas como você me ajudaram. Você sabe que eu sou um cara que eu fui aprender a ler bola quando eu estudei, há 10 anos atrás, 2011, porque eu não lia, eu não sabia que era uma C mínima, que era uma colcheia, você entendeu? Nada, você entendeu? Até hoje eu não sei cifra. Sabe? Então, assim, eu toco daquele meu jeito, que você sabe. Tipo, o Evandro virou pra mim e falou, não, põe o violão lá que eu vi você tocando. Eu falei, não, Evandro, mas não, põe lá, não sei o que. Mano, o Evandro não vai, se o Evandro escutar isso aí, ele vai ver. Evandro, eu tive que pegar as cifras que você mandou, eu tive que pegar o computador e entrar no dicionário de acorde para saber o que era aquele negócio. Para tocar. Pô, mas eu tentei te ajudar faz anos atrás, te deixando gravando e indo pro bar beber. Você tinha que ler. Ajuda que eu tinha. O cara foi beber, me largou com a cifra que eu não sabia o que era, falou, toca aí. E sozinho, eu tinha que apertar o botão do REC, entrar na sala
Mas vai vendo. Entrar na sala correndo e, tipo assim, o take tinha que ser inteiro. Porque se eu errasse alguma nota, eu tinha que voltar a fazer de novo, porque não tinha ninguém nem para emendar. E isso foi a ajuda do amigo, entendeu? Meu, você tá já me devendo passou vários. pelos poucos. Você já vários, cara. Eu vou Ô, falando bicho, nessa parada. Você tem noção de quanto você me deve, velho? bicho, mas você já analisou o quanto eu te fiz crescer musicalmente? Bicho, lá embaixo da chibata, velho, escravidão já foi, velho. Gente, eu vou dizer uma coisa: o sonho de um pretinho é escravizar um branquinho. Eu escravizei. Pô, você judiou, mano. Você é louco. Que nada, brincadeiras à parte, bicho. A gente viveu muitas coisas e a maturidade que você adquiriu, eu vejo o quão grande é e o profissional que você é impressionante, assim. A gente tem histórias mil, assim, que daria para a gente ficar a semana nesse bate-papo aqui, só para lembrar de poucas, assim. Mas isso, isso tudo que você veio falando até agora sintetiza a dedicação de uma pessoa, sabe? Que se o cara quer ser um bom profissional, seja ele no áudio, ou com música, ou arranjar, ou ser um bom cantor, seja lá o que for, na arte em geral, um bom ator, a dedicação é primordial uma área onde ela é muito desgastante para a gente. A gente está sempre tendo que estudar, para sempre evoluir, né, bicho? Porque é uma coisa que não para, ela é constante a evolução da arte em geral. Basta pegar o estilo de música que se toca hoje com o que tocava antes, quer dizer, tudo vai evoluindo, tudo vai mudando. Se a gente vacilar, a gente não fica no mercado, né? Eu ouvi uma vez de um mestre, né? E que você conhece bem, que é o Júlio Belodi. Júlio, grande O Júlio Belodi. Julião. Você acredita que eu virei parceiro de composição do Júlio, velho? Júlio é uma sumidade, rapaz. São as 4 músicas com o Júlio Belodi, mano. E o Júlio falava um negócio que era engraçado. Ele falava assim, é sempre aquelas histórias dele, né? Claro, como uma noite escura, né? Mas ele falou um negócio que ficou marcado. Ele falou: meu, música, ele é um sacerdócio. Então, assim, além do estudo, é uma dedicação diária, E é total. mesmo. Então, assim, eu me aprofundei no áudio, porque, na verdade, eu acho que eu não conseguiria ficar longe da música. Então, assim, quando eu fui para o áudio, falei, pô, eu não vou, sei lá, montar uma banda, fazer isso, fazer aquilo, mas assim, eu quero ficar perto. Isso que me trouxe para o áudio. Né, e eu comecei a aprender a mexer e tal, e fuçar. Então, assim, muita gente às vezes acha que eu estou de alegre aqui, mas assim, eu fiquei muito tempo numa situação assim que, tipo, o telefone nem tocava, você sabe disso, né? Aquelas fases, aquelas marés ruins, né? Então, assim, tinha dia que eu ficava muito para baixo e tal, mas tinha dia que me animava de alguma forma um pouco, minha mulher também responsável por isso. Eu entrava na internet, você sabe que eu não manjo nada de inglês, mano. Eu entendo muito melhor, assim, o espanhol. Mas a maioria das coisas que existem no mercado relacionadas a áudio tá na língua Tá em inglês. inglesa. Bicho, eu ficava assistindo vídeo de 1, 2 horas desses caras falando sobre gravação, sobre mixagem. Você imagina quem via e ouvia o áudio, o cara falando inglês rápido pra caramba, e eu ali, ó, atento, falava, mano, o inglês desse cara é monstro. Mano, eu só entendia quando o cara falava, tipo, The Book on the Table, e olhe lá, velho, porque isso quando saía. Mano, eu não entendia nada, velho, nada. Mas eu prestava uma atenção ferrada, mano, nos plugins, na forma com a qual o cara mexia. É aquilo que você falou. Da forma com a qual eu podia, eu me dediquei. Né? Então, assim, tava no estúdio sozinho, não tinha o que fazer, eu abria um projeto qualquer e ficava brincando numas, né? Testando, cara, Sim. coisas, sabe? Testando plugins, por que mexia naquilo e mexia naquilo, o que aquilo fazia. Então, assim, eu comecei a fazer um monte de coisa dentro do áudio e chegar no som pelo meu ouvido, velho. Eu ia mexendo e falando, não, isso aqui não ficou legal, não, pô, isso aqui ficou legal, sabe? Então, assim, e isso, lógico, alguns amigos acabam tirando algumas dúvidas e ajudando a gente, mas, assim, é isso, velho. É respiração e transpiração, velho. É respirar para não morrer e transpirar até cansar.
É isso aí, velho. Fiz muito isso, velho. Muito, 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 E, muito. E e agradeço, não meu. tem. Cada vez que você me ferrou aqui, mano, deixando eu gravar sozinho, tendo que me virar. Eu tô em Boston e eu louco pra te matar, velho. E todo o trampo nas minhas costas, eu, filha da mãe. Então, assim, todas essas frigideiras, essas provas de fogo, contribuíram para que esse seu amigo aqui, que hoje você tá dando uma pá de elogio e eu tô emocionado mesmo, de coração. Depois eu te dou aquele dinheiro lá e paga a breja, que a gente já Eu combinou. transfiro uns cenzão aí para você. Ah, beleza. Então, assim, essas coisas, Jó, me ajudaram muito, sabe? Me ajudaram muito, sabe? Daquele teu amigo louco lá que eu falava de tudo isso aqui que tá aqui hoje, lembra que eu falava para você? Não, porque eu vejo, mano, se eu tivesse dinheiro eu ia fazer isso, fazer aquilo, e você acha que pensava, mano, esse maluco é doidão. Mano, ele tá falando uns bagulho que, tipo, é um dinheiro louco, como é que esse cara vai fazer um bagulho desse? Mano, e aos trancos e barrancos a gente foi chegando junto, a gente foi fazendo e você acompanhou essa parada toda comigo. E isso que é o mais legal. Então, assim, Eu, hoje, tá onde a gente está, quando eu conheci você, você não tinha nem esse cabelinho enroladinho, não tinha essa barba. eu tinha Eu, barba. cabelo branco, velho. Vai vendo que quantos anos. Mano, eu acho que eu tinha só um Henrique. Eu acho que isso Eu mesmo. só tinha um Henrique, cara. Porque eu lembro dos outros dois pequenininhos. Que é muito Não, tempo. acho que quando eu conheci o Iago, tinha acabado de nascer, era pequeno. É, é, Você é entendeu? A muito. Carol vai fazer 18 agora, velho. A minha mais nova. Pra você Tô ver o vendo. tempo. Então, assim, essas paradas, velho. Então, assim, toda essa bagagem que a gente adquiriu, de certa forma, junto um com o outro, se a gente passasse o dia inteiro aqui falando a respeito de várias coisas, falando a respeito de mercado, da nossa visão, não que a gente tenha, né? Mas, assim, do que a gente acha de como funciona, velho, não tem tempo, mano. É muito tempo. É muito tempo. É muita coisa para falar. Cara, é demais mesmo. É muita coisa, assim. E eu só tenho a te agradecer por ter topado bater esse papo comigo. Você tava com medo, mas viu? Foi uma rapidinha, a milhão, não deu nem pra falar. Mais ou menos, né? Mas, sei lá, velho, se de certa forma agrega assim, mas assim, eu sei que todo mundo, todas as pessoas que existem, não importa se são as pessoas boazinhas ou as pessoas más, né? De certa forma, em todo ambiente e todo segmento existem, todas elas trazem para a gente algo importante, né? Todas elas nos ensinam algo, umas através do amor e outras através da dor. A música não é diferente de nenhum outro setor de trabalho, né? Então, assim, quem está ouvindo a gente aí, isso é um lance importante, né, para que as pessoas entendam que a gente demorou também, eu acho que um certo tempo para entender isso aí. Nós não somos diferentes de ninguém. Nós somos tão importantes quanto qualquer outro segmento profissional. Só que nós precisamos entender que não somos nenhum ser privilegiado. Somos privilegiados por trabalharmos com aquilo que nós amamos fazer. Isso sim é um privilégio. Mas assim, a gente precisa entender que, ainda mais com isso tudo que aconteceu, eu acho que abriu o olho de muita gente, agir como profissional, né? Sermos profissionais, para podermos exigir também do outro, daqueles que nos contratam, daqueles que consomem aquilo que nós produzimos, o mínimo, né? A gente precisa entender isso, para que o nosso mercado, o nosso segmento mude. Nosso segmento precisa mudar muito. Nosso segmento precisa primeiro amadurecer, né? Porque eu vejo assim, na sua grande maioria, tipo uma criança com um brinquedo novo, sabe? Eu vejo muito músico nesse sentido, uma criança com um brinquedo novo, sabe? Quando deslumbra. Então, assim, esse deslumbre precisa meio que. Calma, gente. Você quer seguir por esse caminho? Então a gente precisa se preparar. A gente precisa entender como funciona, sabe? Então, assim, tem muita gente de talento, tem muita gente, mas o talento por si só não basta, né? O talento é importante, é importante. E a gente tem um monte de exemplo aí que está vendo que não, né? Aquilo que a gente tinha como ditos talentos que antigamente, né? Vamos colocar mais ou menos assim, não sendo pejorativo com ninguém, mas assim, antigamente era muito mais difícil, tinha que ter um talento, né? Hoje o cara pode não ter um talento musical tão apurado, mas ele tem um talento comercial muito mais ferrenho e profissional de muito músico talentoso que tem. Por isso que você vê um monte de gente e fala, pô, como é que esse cara tá aí? Ele tem um porquê tá ali.
Então não de fica olhando demérito. porque o cara está lá, você entendeu? Procura entender, fala, pô, se esse cara está lá tem um motivo. Qual o motivo? Alguma coisa ele sabe. Se ele sabe, eu preciso aprender. Por isso que a gente não chegou lá. Você entendeu? Então, assim, o mercado é muito grande, mas poucos estão com a fatia do bolo grandão. Só que viver na música, né, viver do que a gente faz, é entender que a gente não precisa ser aquele cara que sai na rua e todo mundo quer tirar foto e pedir autógrafo. Não. Sabe quantos pilotos de avião você conhece? Né? Você não conhece tantos pilotos, mas ele trabalha da profissão dele. Tem algum piloto famoso? Pois é, não tem, né? Mas ele trabalha e vive da profissão dele. Você entendeu? Então, assim, isso até um gourmet, qualquer um, ele vive da profissão dele. Então, assim, a gente precisa entender que também é uma profissão. A gente não precisa ser um cara que todo mundo sai na rua não pode andar. Não, a gente só precisa saber trabalhar, ser profissional e viver com dignidade. Ponto. Sem dúvida. Sem Sabe, dúvida. quando eu falo, a gente conversa, eu falo assim, mano, o segredo do sucesso é você chegar no final do mês, você entendeu? Você fez seu livro caixa lá, falou, pô, esse mês aqui eu fiz isso, paguei minhas contas, sobrou tanto. Final de ano eu vou viajar com a minha família para tal lugar, eu vou comprar um carro, eu vou comprar minha casa. Trabalhar, velho. Isso é sucesso. É você garantir o seu sustento, você viver com aquilo que você ama fazer e não tentar sobreviver com aquilo que você ama fazer e se propôs a fazer. Se você está sobrevivendo, algo está errado. Não está sabendo olhar ao mesmo tempo para aquilo como uma profissão dele, né? E isso demora, a gente demora, velho. E a gente sabe que é difícil, né? Porque no meio do caminho a gente, né, sabe que em todo lugar tem, então assim, tem os caras bons e tem os caras maus, né? Que Deus abençoe os caras maus, que eu não quero mal de ninguém, mas não desamparem a nós, né? E vamos seguir nosso caminho, que tem espaço para todo mundo, e vamos que vamos, e tá tudo certo. Sem dúvida nenhuma. Marcelo Nes, muito obrigado, meu irmão, do fundo do coração mesmo. E que possamos ter mais bate-papos como esse, porque enriquece demais. Eu só tenho a te agradecer. E sem palavras, meu irmão. Sem palavras mesmo. Neguinho, você. Velho, eu falar de você é um bagulho estranho. Hoje eu falei de você. Você não tá entendendo. A gente tava falando não sei o que eu falei de você, não sei o que. Eu falei, pô, mas ali é embaçado. Eu falei, mano, ali é muita loucura. Nada, embaçado nada. É um gêniozinho. Mano, eu que agradeço, Jó. Eu tava meio com receio, porque, bicho, eu não me dou muito bem com esses bagulho de, né? Mas, assim, eu só agradeço, velho. Eu acho que, de certa forma, o fato de você ter me convidado, primeiro, o convite já foi, para mim, acho que um prêmio. Puxa, pelo que eu já fiz de trabalho, pelo meu trabalho. Que acho que o fato de uma pessoa que eu admiro tanto, da competência que você tem, me convidar para uma parada dessa, é reconhecimento pelo que eu consegui galgar até hoje. Então, irmão, só agradeço. Eu que te agradeço do fundo do coração. Um beijo no coração, um beijo na família toda e a gente se vê, mesmo que online. A gente se vê. Marcado. Pois é, a gente se vê, meu irmão. Obrigado mesmo do fundo do coração. Fica com Deus. Você também. E vamos em frente. Beijão. Até mais. Tchau, tchau.